Oi, eu sou a Carleane, aluna de doutorado em Física, e você está no Física Preta. Física preta, preto junto, papo para a ciência. Física preta, física preta, física da preta, física. O projeto Física Preta, ele nasceu, na verdade, em 2018, só que com outro nome, ele tinha o nome inicial de Pretos nas Exatas, quando eu me mudo para Santa Catarina e começo a estudar um pouco mais sobre as questões de gênero, raça e universidade. E eu começo, então, a perceber ali que existe um apagamento histórico de contribuição de pessoas negras nas ciências e principalmente nas ciências exatas. Salve, salve, galera! Bem-vindos ao canal. É o primeiro vídeo do Computação da Hora, de fato, o primeiro vídeo da série. Bom, como vocês podem ver, eu estou aqui no Egito Antigo, eu tive que viajar até o Egito Antigo e vou continuar essa viagem até o final da série para conseguir compartilhar para vocês um pouco do que eu aprendi, do que eu tenho aprendido sobre métodos de pensar como cientista da computação. Nos ambientes que eu estava participando na época, não era compartilhado muito sobre cientistas negros em nenhuma área, nem na parte de exatas, nem na parte de humanas, nem de biológicas. Então eu comecei a fazer um diário para mim mesmo, né, com o intuito de me motivar. Então eu comecei a pesquisar, procurava alguns programas que estavam falando sobre ciência na época, para poder tentar resgatar nomes que eu não conhecia. Não tem como eu falar de nenhuma ciência exata, de nenhuma ciência, na verdade, sem eu citar quem falar e dar os créditos à filosofia. Vocês já sabem que a ideia inicial desse canal era para falar sobre cientistas negras, cientistas pretas, que foram historicamente apagadas, né, por conta de questões raciais, enfim. Falar sobre a pesquisa que elas desenvolvem. E nasceu ali muito dessa necessidade que eu tinha de poder de falar sobre pessoas negras que fizeram contribuições para as ciências exatas, especificamente a física, né, que é a minha área, e também por conta dessa minha necessidade de me sentir representada. Então, nesse contexto que nasce o projeto Física Preta nas redes sociais. Salve, galera! Mais um episódio do Ogunhê na área, né, da série que a gente está fazendo sobre cientistas africanos e jovens aqui do Brasil, principalmente nesse período de Covid. E hoje o nosso episódio vai estar relacionado com o episódio da doutora Agnes Kiragwa, né, da Uganda. Fico feliz que hoje tem muitos professores e tem muitos colegas pesquisadores que estão usando o Ogunhê como objeto de estudo ou que estão usando o Ogunhê em sala de aula para poder introduzir a história de alguns cientistas que não estão nos nossos livros didáticos. Salve, salve, galera! Episódio 4 do Ogunhê hoje, fechando o Quênia com a doutora Rose Mutiso, que nasceu e cresceu em Nairobi. Dentro da física tem uma professora brasileira que é a minha principal referência, que eu adoro, ela trabalha numa área muito parecida com a minha, que é a professora doutora Zélia Ludwig. Ela é professora na Federal de Juiz de Fora, formada em física, e também trabalha com física de materiais. Por que nós começamos a estudar esse material? Não tinha reagente, mas a gente precisava estudar, a gente precisava dar uma aplicação para o que a gente tinha. Então a gente trabalha com a parte teórica também, de simulação, porque o meu esposo ele é professor de física também. Um dos primeiros nomes que eu cheguei na época foi a dona Enedina Alves, né, que foi a primeira mulher negra a se formar em engenharia no Brasil. Ela se formou na engenharia na Universidade Federal do Paraná. E quando eu conheci a história dela, eu falei, caraca, por que que eu não tive oportunidade, por que que não me passaram um trabalho onde eu pudesse falar sobre a história dela? E aí eu comecei a anotar tudo isso. E tem também a professora Sônia Guimarães, né, que foi a pioneira, foi a primeira doutora em física negra do Brasil, e que está aí também, foi a primeira professora mulher do ITA, né? Então eu tenho essas duas referências como base. Eu sempre gostei muito de matemática. Minha avó me chamava de xereta. E não era um elogio, era uma encheção de saco, porque eu ficava perguntando, por que o céu é azul? Por que a nuvem é branca? Quando nós somos crianças, nós mulheres somos crianças, a gente começa a ganhar presentes e a receber conselhos, que são conselhos que sempre nos direcionam para um lugar de apoio, né, de suporte, de subordinada a alguém ou a algo. Mulheres negras, por exemplo, são as que menos têm a menor renda familiar.
geralmente são as pessoas que são responsáveis por gerir a casa, né, que têm maior dificuldade em conseguir empregos e têm menos acessos à educação. Então, geralmente essas mulheres elas estão ali preocupadas em manter o básico do básico para sobreviver. Então, acho que parte muito da gente ter políticas públicas dentro das universidades e também para acesso na universidade. A gente já tem visto isso acontecer ao longo dos anos, né? Era muito difícil você ouvir falar de uma mulher, né, na área da matemática, na área da física. Tem a Marie Curie, química, que era, tipo assim, pá, sempre era citada. Por quê? Porque a mulher foi realmente extraordinária. Mas você, depois daquela aula, né, ou daquele pedaço da matéria que podiam citar ela, eles não citavam mais ninguém. Aí entra uma questão de representatividade, porque se você não se vê naquele espaço, você não se enxerga enquanto uma possibilidade. Vocês estão vendo aqui um filme polimérico depositado sobre silício feito no laboratório. No microscópio ele fica assim. Mas então por que a gente está vendo essa mudança de cor quando a gente expõe ele à luz? Para as mulheres negras e indígenas, o espaço da internet é um espaço muito hostil quando nós temos oportunidades de compartilhar nossas opiniões, nossos argumentos ou nosso trabalho. Também tem um lado ruim, porque volta e meia eu estou sempre ali nas redes, sofrendo algum tipo de ataque, algumas pessoas tentam hackear a página, com muito spam, denunciando a página. Então, é um projeto que eu acho que vai muito naquilo que é da história de pessoas negras, né? Que é muito de resistência. Quando eu compartilho algum conteúdo, alguma opinião, que seja uma opinião que vai tocar numa ferida da sociedade, que a sociedade às vezes não sabe lidar, eu recebo esses ataques. Mas também é muito prazeroso porque você acaba incentivando pessoas que, a princípio, não acreditavam que podiam estar naquele local, naquele espaço, que podiam também fazer aquele tipo de ciência. Ai, essa história não cansa de nos apagar. Você que já leu sobre a energia nuclear, conhece Fermi, conhece Albert Einstein, conhece Marie Curie. Mas você conhece Lord Albert Quatermain? O fato de você conhecer referências e pessoas que fizeram isso em algum momento da história faz com que você perceba que você não está sozinho. No ensino médio, eu tive um professor de física que era o professor negro. Mas, durante a minha graduação, eu tive um único professor também, mas no meu mestrado e no doutorado eu não tive nenhuma professora, nenhum professor negro. Então, ao longo da minha trajetória acadêmica, foram pouquíssimos contatos e isolados, assim. Eu acredito que um dos caminhos que a própria universidade pode fazer é aproveitando os alunos, né, que são formados pela universidade. Eu vejo que tem muita gente boa que é formada pela universidade, vai para fora, volta e acaba indo dar aula em outras universidades, né, principalmente universidades públicas. Eu tenho bons amigos negros e mulheres que se formaram na universidade, foram dar aulas em outra universidade. Então, eu acho que é muito importante, dentro do corpo docente da universidade, ter esse olhar na hora que for abrir vagas, editais, concursos. Eu não sei muito bem como é que funciona a inserção para professores e outros cargos dentro da universidade, mas eu vejo com um olhar bem importante, na verdade, que isso parta da própria universidade, não parta só de iniciativas de alunos.